os 506 anos da Reforma Protestante, né? Eu não sei se você conhece, você que está nos visitando nessa noite, mas esse é um evento histórico muito importante para nós que somos evangélicos, reformados e protestantes. No ano de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, observando as práticas da Igreja Católica e buscando também para si uma explicação de como ser salvo diante de Deus, ele percebeu nas Escrituras que a Bíblia diz de forma muito clara que o justo viverá pela fé. Quando Martinho Lutero percebeu isso nas Escrituras, ele mudou a sua maneira de enxergar aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana da sua época estava ensinando. A igreja estava ensinando coisas como, por exemplo, o purgatório, que era o estado intermediário entre a nossa situação aqui e aqueles que ainda vão entrar nos céus. Também havia a venda de indulgências, que, falando de uma forma bem popular, era vender terreno no céu. Então você comprava um título e a igreja dava, né, para você o direito de você entrar no céu. E Martinho Lutero, preocupado com o caminho da igreja, porque Martinho Lutero não queria destruir a igreja, ele queria reformar a igreja para que a igreja pudesse andar no caminho correto, Martinho Lutero pregou no castelo de Wittenberg as chamadas 95 teses, que nada mais eram que contestações feitas à doutrina e que ele queria que a igreja explicasse, né, como aquilo ali poderia ser se a Bíblia diz de uma forma e eles estavam vivendo de uma outra forma. Então essas 95 teses foram colocadas lá, só que do lado da Igreja Católica a coisa não foi tão simples assim, não foi recebida com apreço. Por quê? Porque isso questionou, isso criticou as bases e os fundamentos da igreja na época. E então começou-se ali um grande embate, excomungaram Martinho Lutero da igreja, porque Martinho Lutero não concordava com a doutrina e com a postura que a igreja havia tomado. Por pouco, irmãos, Martinho Lutero não morreu e ali ficou escondido por um bom tempo, um tempo que ele gastou escrevendo a Bíblia para a língua, para o idioma popular, para que as pessoas que não conseguiam ler em latim pudessem ler a Bíblia na sua própria língua, como eu e você fazemos hoje. Você lê a Bíblia aqui no idioma, no português, né? Mas na época de Martinho Lutero, irmãos, só no latim. E aí aqueles que não tinham conhecimento do latim ficavam só ouvindo, sem entender nada, e o padre era um intercessor, intermediava ali tudo, e ninguém participava daquilo que deveria ser um culto a Deus, como nós estamos prestando aqui, com consciência, com entendimento. Meus irmãos, dali em diante começou uma série de outros movimentos decorrentes dessa reforma que Martinho Lutero havia proposto à Igreja Católica. Dentre esses movimentos nós vemos o movimento calvinista em Genebra, com João Calvino, que começou ali uma reforma naquela cidade, irmãos, e outros servos do Senhor, como o Zwinglio e tantos outros, que levaram adiante aquilo que deveria ser a pregação da igreja, a doutrina da igreja. Essas igrejas, irmãos, elas passaram então a ser conhecidas com o que nós já estamos até de certa forma familiarizados com os 5 solas. Os 5 solas, solas porque não é sola de sapato, não tem nada a ver com isso. Solas porque é uma expressão latina somente, que é somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente a Cristo e somente a Deus toda glória. Esses 5 solas são 5 solas que identificam as igrejas reformadas, as igrejas que receberam essa herança lá da Reforma Protestante. E isso quer dizer o seguinte: somente a fé, porque ninguém é salvo senão pela confiança posta em Cristo Jesus. Somente a graça, porque não há mérito em nós. É Deus que de forma graciosa, de forma imerecida, nos abençoa e nos dá a bênção para que a gente possa de fato alcançar a salvação. Somente as Escrituras, porque é as Escrituras que ensinam o meio de salvação, e não um papa, ou um líder, ou um magistério. Que ensina é as Escrituras. Então, sola Escritura. Ainda diz, somente a Deus toda glória.
Porque a salvação, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Glorificar a Deus. Deus é glorificado em nós quando nós confiamos em Cristo Jesus. Então Deus recebe todo o louvor, porque não depende do que a gente faz, não depende da igreja, da denominação, do pastor, não depende de ninguém, depende da ação de Deus. Então toda a glória seja dada a Deus. E ainda há um sola, o sola Cristo. Porque nós não temos outro por meio de quem podemos nos achegar a Deus. Como diz Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. E os reformadores, então, meus irmãos, estabeleceram aí esses pilares, esses solas, que ainda hoje continua sendo, irmãos, as marcas de uma igreja verdadeiramente protestante, de uma igreja verdadeiramente reformada. Se você vai para uma igreja que desconsidera qualquer um desses pilares, essa igreja não pode ser uma igreja considerada protestante reformada. Então nós somos, irmãos, frutos da reforma protestante. E hoje nós estamos comemorando 506 anos desse movimento. Que alguém poderia dizer, então a igreja só tem esse tempinho de anos, né? Como se a igreja tivesse nascido lá no ano de 1517. Não, meus irmãos. Quando Martinho Lutero, ele se propôs a examinar o que a igreja estava pregando naquela época, a ideia era o seguinte: vamos voltar para as origens. A Bíblia, ela foi escrita muito antes de 1517. E a gente tem que buscar um modo de vida e a doutrina, o que Deus revela lá nas origens. E foi nessa busca pelas origens, por aquilo que a palavra do Senhor ensina lá nos seus primórdios, é que Martinho Lutero percebeu que a igreja não estava caminhando no caminho que deveria caminhar. Mais uma vez eu digo aos irmãos, a ideia de Martinho Lutero não era destruir a igreja, né? Você que é católico e talvez alguém já tenha dito até isso a você, Martinho Lutero queria destruir a igreja. Martinho Lutero não queria destruir a igreja. O que Martinho Lutero propôs foi que fosse reformada a igreja católica da época. O problema é que no Concílio de Trento, alguns anos depois, a igreja simplesmente não aceitou, muito pelo contrário, rejeitou qualquer modificação, né, em relação àquilo que ela acreditava. E por conta disso, a igreja não teve mais como caminhar juntos, aí os protestantes, né, nós evangélicos, com aquilo que a igreja católica ainda hoje ensina e prega. Meus queridos irmãos, nós devemos agradecer a Deus, porque naquele ano, em 1517, quando Martinho Lutero, iluminado pelo Espírito Santo, percebeu que a justificação não era por méritos, não era subindo escadaria ou dando um dinheiro lá para comprar o terreno no céu. Quando ele descobriu isso, irmãos, isso abriu o entendimento, né, dos servos do Senhor, para perceberem a grandeza da salvação, a obra que Deus estava realizando em nosso favor. Como eu disse aqui no início do culto, meus irmãos, nós poderíamos ainda hoje estar com essa ideia de que para entrar no céu a gente deveria fazer um bocado de coisa. A gente poderia ainda hoje estar pensando que para entrar no céu a gente deveria ter que fazer os sacramentos, que eram 7 sacramentos, são 7 sacramentos que a Igreja Católica assim havia estabelecido. E não 2 ordenanças que não têm poder de nos salvar, mas muito pelo contrário, testemunha da fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós poderíamos ter andado nesse caminho, mas louvado seja Deus, que Martinho Lutero, que não era um santo, era um pecador como eu e como você, mas que foi iluminado por Deus para compreender esse aspecto da fé e nos levar de volta a buscar a fé nas Escrituras, naquilo que Deus nos ensina nas Escrituras. É por isso que nós não podemos passar essa data sem fazer menção e sem dar culto em ações de graça ao nosso Deus, por esse momento tão importante para a nossa fé. Então, antes de nós irmos para a palavra nessa noite, eu queria fazer uma oração de gratidão com você. Eu sei que vocês compreendem, assim como eu, como é importante esse momento. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos, um povo que não compreende a sua história, um povo que não compreende de onde veio, as suas origens, é um povo sem sustentação, sem firmeza. Nós, como congregacionais, nós temos toda uma herança, não só dos congregacionais mais recentes, mas desde os anglicanos, lá ainda na Inglaterra,
dos independentes na época, nós somos um povo que tem uma história e que nós não podemos deixar de morrer. Melhor, nós não podemos deixar morrer. Nós precisamos contá-la, inclusive ensinar aos nossos filhos. De repente, quando você estiver em casa, lá na hora do churrasco, ou quem sabe na hora de estar conversando, contar um pouco da história, lembrar de onde você veio, firmar as suas raízes, as nossas origens, irmãos, para que isso aqui não evapore, para que a gente possa, irmãos, ter uma história firmada, uma história que mostra a glória do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Eu convido você a ficar de pé. E se você entende esse momento, não me deixe orar sozinho, ore também ao Senhor, agradeça pela sua vida, porque você hoje entende a justificação pela fé, hoje você sabe, irmãos, o que Deus fez por você através de Cristo Jesus, hoje você não está enganado, engoldado pelo um falso ensino, pelo um equívoco, né? Então nós vamos agradecer ao nosso Deus nessa noite em oração. Ore comigo. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença e queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor, que é o Senhor, o dono da igreja, aquele que esteve e está sempre no curso da história a cuidar de todas as coisas e a fazer com que todas as coisas concorram para o nosso bem e para a glória do Teu nome. Meu Deus, queremos Te agradecer, porque nessa data aqui estamos trazendo à nossa memória aquilo que aconteceu no ano de 1517, quando Martinho Lutero, Senhor, entendendo o Evangelho, aquilo que a Tua palavra nos ensina, ali, Deus, ele se propôs a buscar uma explicação, mas que não teve. Meu Deus, nós Te louvamos, Senhor, porque hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos, porque nós mesmos podemos lê-la, Deus, e entender aquilo que o Senhor nos revela, aquilo que o Senhor tem para nós. E tudo isso, Senhor, é fruto daquilo que foi plantado lá na Reforma Protestante. É por isso, Senhor, que não podemos passar desse momento sem Te agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou nas trevas, mas o Senhor nos deu a luz do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou homens ousados que, entendendo a Tua palavra, a Tua verdade, não deixaram de anunciar com firmeza o Teu Evangelho. Meu Deus, muito obrigado. Recebe da Tua igreja, recebe de nós nessa noite a nossa gratidão. Assim eu Te oro, assim eu Te peço e seja conosco, Senhor, aqui ainda na exposição da Tua palavra. Pai, assim eu Te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Efésios, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 8 ao 10. Nessa noite eu gostaria de meditar com vocês no sola gratia. O que é o sola gratia? Somente a graça. Então hoje, fazendo alusão ao aniversário da Reforma Protestante, que não é hoje, na verdade, será terça-feira, dia 31, eu gostaria de meditar com vocês sobre o sola gratia, que é somente a graça, e nós vamos ver a graça de Deus para a nossa salvação. Nós iremos meditar nesse tema, nesse assunto, nessa noite. Então, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe na sua Bíblia e depois mantenha ela aberta para você poder ouvir a palavra. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Os irmãos podem se assentar nesse instante. Meus irmãos, nessa noite nós meditaremos sobre a sola gratia, a graça de Deus para a nossa salvação. E eu queria tratar com vocês sobre a importância da graça no entendimento da nossa salvação. Eu não sei se você já percebeu, mas nós somos tendenciosos, irmãos,
a querer observar a nossa vida e a vida dos outros e acreditar que aquilo que os outros e que nós fazemos, de alguma forma, garante para nós um lugar no céu. Se eu perguntasse a você, quem de nós aqui é digno de estar participando da glória de Deus, de estar no céu, de estar à direita de Deus, né? Meus queridos irmãos, muitas vezes nós olhamos para um pecador, alguém que está fazendo mal, às vezes alguém que está se prostituindo, falando a mentira, cometendo até um homicídio ou fazendo algo terrível, hediondo. E nós olhamos para essa pessoa e dizemos bem assim, essa pessoa não tem lugar no céu. Essa pessoa não pode estar no céu, porque olha o que ela está fazendo, né? Tal pecado não a deixa entrar no céu. Também muitas vezes olhamos para aquele irmão que é um irmão piedoso, o irmão que gosta de ler a Bíblia, que ora, que vai ao culto, que participa da igreja, e dizemos para ele o seguinte, esse irmão aí certamente vai morar no céu. Por quê? Porque ele é alguém piedoso, alguém que lê a Bíblia, é alguém que a gente vê no comportamento dele, um comportamento ilibado, que não tem nada que manche a sua reputação, e julgamos imediatamente que ele vai morar no céu. Perceba, irmãos, que tudo isso, na verdade, é um juízo muito equivocado acerca do que necessitamos para entrar no céu e para experimentar a salvação de Deus. Meus irmãos, sola gratia quer dizer que o céu é dado pela graça de Deus e não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Ninguém vai entrar no céu porque ele é melhor, porque ele busca uma vida de piedade. Não, ninguém vai entrar no céu por conta disso. Nem também ninguém vai entrar no céu, não vai entrar no céu porque ele é um pecador, porque a condição é a mesma. A condição é as obras, o que eu faço. E na verdade, nada do que eu faço me garante que eu vou entrar no céu, porque o que Deus planejou para a nossa vida, a salvação que Deus nos deu, é somente pela graça. E nós precisamos trazer isso para o nosso coração. Porque se a gente não entender isso, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai demorar a dormir à noite. Porque muitas vezes nós baixaremos a nossa cabeça no travesseiro, pensando no seguinte, meu Deus, quantas coisas erradas eu fiz. Quantas coisas eu deixei de fazer. Eu não sou aquilo que eu deveria ser. E essas cobranças, na verdade, fazem com que a vida seja um fardo extremamente pesado. Porque nessa compreensão, nessa mentalidade, a gente acha que Deus vai nos aceitar a partir do que nós fazemos. A Igreja Católica, irmãos, no período da Reforma, dizia que algumas pessoas, para poderem entrar no céu, elas precisavam receber algumas ações feitas aqui pelos vivos. A pessoa morria, ia para um estado intermediário chamado purgatório, onde ali os seus pecados eram purgados, ou seja, eram pagos. E esses pecados, eles eram pagos a partir das obras que eram realizadas aqui pelos vivos. Quando nós chegamos na época de finados, vocês devem se perguntar por quê que as pessoas costumam colocar velas ali nas sepulturas. Por que que as pessoas fazem isso? Há uma explicação. No entendimento supersticioso e místico de muitos católicos, principalmente, a vela, irmãos, era um símbolo da iluminação espiritual para aqueles que estavam ainda nesse período de purgação dos seus pecados. Então a vela, ela era acesa para que o indivíduo nas trevas ele pudesse encontrar uma luz e de repente ele, opa, cheguei no céu, na porta do céu, onde está lá São Pedro, que vai dizer, opa, deixa eu ver se você vai entrar ou não. É engraçado isso, irmãos, mas isso tem uma seriedade, principalmente para aqueles que ainda estão nas trevas, que ainda não entenderam o que é que a Bíblia diz acerca desse estado intermediário em que vivemos. Meus queridos irmãos, os reformadores, eles defenderam biblicamente que a salvação, ou seja, o livramento que nós recebemos dos nossos pecados, porque todos nós somos merecedores do castigo, essa salvação vem por meio da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, que se revela na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não foi invenção da cabeça de Lutero, de Calvino, de Melancton, de Zwinglio, não, irmãos, isso aí já estava nas Escrituras. O problema na época era que tinha um véu posto nos olhos de muitos, porque o povo vivia na ignorância.
Porque um povo ignorante, irmãos, é um povo facilmente manipulável. Mas quando a luz brilhou e o povo entendeu que o que está aqui não condiz com a doutrina que era iniciada, pregada e ensinada, a igreja não ficou quieta, né? Como ainda hoje, tem muitos aí que não estão quietos, que queriam que as igrejas evangélicas se fechassem suas portas. Meus irmãos, a graça de Deus é um conceito essencial para a gente compreender a bênção da salvação que nós recebemos. Você tem certeza dessa salvação? Amém? Você precisa entender ela a partir da graça. Se você não compreender a graça de Deus, certamente a maneira como você tem entendido a salvação de Deus na sua vida tem sido uma maneira equivocada. Eu não estou aqui dizendo com dúvidas, eu tenho certeza. Não tem como nós entendermos a nossa salvação e louvarmos a Deus por essa salvação se nós não entendermos a graça que Deus Ele revelou sobre as nossas vidas. E eu queria que você pudesse entender essa importância comigo. Primeiramente, meus irmãos, essa graça, a graça que Deus nos dá no seu Filho, revela o meio da nossa salvação. Quando eu falar de graça aqui, o conceito mais comum é favor imerecido. O que é graça? É você receber algo que você não merecia receber. Se você tem uma ideia do que é a graça de Deus, imagine que Deus fosse abençoar você, dar saúde a você, dar a comida sobre a tua mesa, só se você fizesse aquilo que Ele queria que você fizesse. Será que você teria hoje comido antes de vir para aqui? Certamente não. Talvez nem vivo você estaria mais. Sabe por quê? Porque na sua condição de pecado, você é inclinado a fazer o que Deus não quer. E por fazer o que Deus não quer, a sua condição é a condição de juízo. Então, tudo de bom que Deus faz em nosso favor é o quê? É mérito, irmãos? É graça. É graça. A família que você tem, a saúde que você tem, o emprego que você tem, tudo que você tem, vem das mãos do Senhor. E Ele faz isso não é olhando para a sua bondade e nem para a sua ruindade. Ele faz isso porque Ele é Deus gracioso. Porque de uma forma, irmãos, inexplicável, Deus se moveu em nossa direção, quando Ele deveria, irmãos, ter nos rejeitado. No dia que o pecado entrou no mundo, Deus poderia ter dito, olha, Adão e Eva, vocês serão eliminados, não haverá mais humanidade. Mas não foi isso que Ele fez, irmãos. O próprio Deus sacrificou um animal, derramou o seu sangue, pegou a pele desse animal e cobriu Adão e Eva, fazendo assim o primeiro sacrifício, já apontando para a promessa do Cordeiro que viria na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é isso, irmãos? É mérito? É a bondade de Adão e Eva? Não, irmãos, é a graça do nosso Deus. Então, a graça é o favor imerecido de Deus. E a graça, ela revela o meio da nossa salvação. A graça de Deus se faz conhecida em Cristo Jesus. Se você quer conhecer a graça especial de Deus para você, você deve olhar para Jesus. Porque em Cristo Jesus, Deus está dizendo, olha, eu vou lhe dar o que você não pode, em hipótese alguma, comprar, o que você não pode obter pelo teu entendimento, eu vou te dar. E Ele fez isso, sabe como? Enviando seu Filho, o seu único Filho, para morrer por você. De maneira que quando nós olhamos para Cristo Jesus, e o que Ele fez por nós, irmãos, nós percebemos claramente a graça dEle. Irmãos, é por meio então da fé, que nós podemos nos apropriar dessa graça, da pessoa de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer assim, observe na sua Bíblia aí, no capítulo 2, versículo 8 do texto que lemos. Ele começa dizendo assim, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. A graça se revela. Você talvez já tenha ouvido de Cristo Jesus. Você já viu Cristo Jesus. Mas você só vai se apropriar da graça em Cristo Jesus se você tiver fé. Se você tiver fé. Aqui diz que é mediante a fé, é por meio da fé, através da fé, que você pode olhar para Jesus e dizer, Senhor, tudo isso é meu, tudo isso é meu, porque sem fé, você vai ver em Jesus aquilo que o homem natural vê, alguém que viveu um tempo atrás, que morreu de forma injusta, que foi um crime terrível, é verdade, isso aconteceu,
mas, meus irmãos, percebeu o amor de Deus e o que Deus estava fazendo para nos salvar, para tirar de nós a nossa condenação. E nós nos apropriamos e nos agarramos a isso e aceitamos isso só por meio da fé. A Bíblia diz o seguinte: a fé é a certeza nas coisas que nós não vemos. É você dizer, é real, meu coração sabe disso, mas eu não vejo. Eu não preciso voltar lá ao início de tudo para poder ver e crer nisso, não, porque a fé que Deus me dá, ela me permite me apropriar do que Jesus fez em meu favor. Meus irmãos, a fé é o meio da nossa salvação. A graça é revelada e a graça revela para nós também o meio pelo qual Deus nos salva. Não tem como você ter uma expectativa do céu e da glória de Deus se você não exercitar a fé, a certeza nas coisas que você não vê, a expectativa nas promessas que Deus tem para com você. É pela fé, meus irmãos, que nós gozamos dessa salvação. A fé, ela nos dá a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes tem gente que olha para Deus e imagina Deus como aquele paizão paternalista, né? Que olha para o seu filho e diz, não, meu filho errou, eu vou botar aqui do meu lado, vou fazer vista grossa, vou fazer aqui como que nada tivesse acontecido. Isso é um absurdo, né, irmãos? Imaginar Deus dessa forma. Mas sabia que tem gente que imagina Deus assim? Tem gente que imagina que Deus aceitou a nossa vida sem nenhum custo para Ele. Meus irmãos, se Deus tivesse nos aceitado ao lado dEle, sem nenhum custo para Ele, irmãos, nosso Deus não seria justo. Imagine que você sofreu na sua família um homicídio. E no dia do julgamento, o juiz olha para o assassino, simplesmente se levanta no meio do julgamento, no tribunal, e diz o seguinte, olha, esse homem não tem crime nenhum sobre ele. Vá-se embora, está julgado, o veredito é esse. O que você acharia desse juiz? Você acharia que esse juiz agiu com justiça? Ao olhar para um assassino que cometeu um crime, e ao invés de imputar nele a pena, simplesmente ele diz, está perdoado, vá-se embora, porque eu sou bonzinho? Meus irmãos, não há justiça nesse Deus, melhor, nesse juiz, e também não há justiça num Deus, que não é o nosso Deus, que olha para o pecador e diz assim, tá bom, você pecou, não peca mais, eu te aceito do jeito de qualquer forma. Não é assim que Deus age, meus irmãos. E como é que eu sei que não é assim que Deus age? Porque quando eu olho para a cruz do Calvário, meus irmãos, quando ali a graça de Deus é revelada, ali também é revelada a justiça de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo estava derramando o seu sangue, sofrendo o escárnio dos homens, carregando sobre si a dor de uma cruz pesada. Tudo isso já era um grande sofrimento, mas não era o maior de todos os sofrimentos. Sabe por quê? Porque Jesus, irmãos, sofreu o maior de todos os sofrimentos, quando o Pai, despejando a sua ira e o seu castigo, que era nosso, sobre ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, quando eu olho para ali, para aquele momento, ali estava o nosso Senhor, a ovelha imaculada, a ovelha que não tinha pecado, levando sobre si os nossos pecados, para gritar para você, para dizer para você, essa é a graça que Deus tem para você. Não há mais condenação sobre a sua vida, não há mais nada que te acuse diante de Deus. Você agora está livre de culpa, você agora está salvo, porque eu levei sobre mim os teus pecados, o teu castigo. Meus irmãos, essa é a graça que Deus tem para nós. Como disse Paulo, e Martinho Lutero percebeu muito bem, em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo escreveu dizendo o seguinte, Romanos 1, 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pelas suas obras. É assim? O justo viverá pelas suas esmolas, por aquilo que ele faz. Não, o justo viverá pela fé, e a fé posta na graça que é Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nós podemos olhar para Jesus e ver a graça de Deus, com a fé que temos, e nos alegrar aqui agora, com toda a convicção, de que Deus nos alcançou com a sua salvação. Meus queridos irmãos,
A graça é experimentada por meio da fé. E a fé, ela é como uma ponte, né, entre dois abismos que não podem se unir. Uma ponte, irmãos, onde há um abismo intransponível causado pelo pecado. Se você não tiver a fé em Cristo Jesus, você nunca vai transpor a sua situação de pecado para a santidade e a glória de Deus. É preciso que a fé, irmãos, nos leve até Cristo Jesus. É preciso que confiemos nele, mesmo sem ver, mas com aquilo que ele revela para nós nas Escrituras Sagradas. Confiemos para que nós estejamos debaixo das asas do nosso Senhor, do nosso Pai, do nosso Deus. Meus irmãos, a nossa salvação é graça de Deus e precisamos da fé para gozar dela. A fé é o que nos leva a essa graça, é o que nos leva a Cristo Jesus. Mas além disso, meus irmãos, a graça, ela também revela a vida resultante da nossa salvação. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, vemos a morte e também vemos a ressurreição do nosso Senhor. Mas tudo que Jesus tem para nós não se resume só a isso. Jesus não só morreu e ressuscitou, Jesus também viveu. De modo que a vida de Jesus é para nós o que? A vida, o padrão. Ou seja, o que Deus quer para mim e para você, você pode saber claramente olhando para Jesus e percebendo em Jesus o que Ele viveu. A vida resultante, irmãos, da nossa salvação é revelada na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem recebe a Cristo, recebe o que a Bíblia chama de nova vida. Veja o que Paulo diz aí no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, vivíamos perdidos, né? Vivíamos perdidos. Jesus, Ele é a luz que nos permite enxergar a vida. Enquanto nós não conseguimos olhar para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso dia a dia, pela ótica de Cristo Jesus, nós estamos em trevas, irmãos. E quando a treva chega, quando acontece um blackout, a luz se apaga, a gente corre um risco danado, né? Eu lembro uma vez que lá em casa faltou energia, irmãos, e eu sentei a minha canela na quina da cama dos meninos. Meus irmãos, que dor terrível. E olha que eu já estava acostumado a passar por ali. Mas aí quando você está em treva, você está vulnerável, você não enxerga as coisas como deveria enxergar. A vida está em Cristo, Jesus é a luz do mundo. De maneira que quando nós olhamos para Cristo, nós podemos perceber para que fomos criados, o que Deus quer que venhamos viver. Isso nós enxergamos em Cristo Jesus, mas se nós não olhamos para Cristo Jesus, se nós não olhamos pela luz que Deus mandou, a gente vai sentar nossa canela em alguma quina por aí. E eu poderia dar uma série de exemplos aqui, como muitas vezes tem gente sentando a quina, o joelho na quina aí da vida. Tem gente que no casamento, quando vai resolver um problema, ao invés de deixar Cristo prevalecer, deixa a sua vontade prevalecer. E sabe quando é que essas pessoas resolvem seus problemas? Sabe quando? Nunca. Sabe por quê? Porque pensam sempre assim: é a minha vontade que tem que prevalecer. Eu estou com a razão. Você está errada e eu estou certo. E isso, irmãos, vai numa troca de acusação. De maneira que isso vai se inflamando, a ponto de muitos casais, até no meio cristão, irmãos, não suportarem e acabarem em divórcio, para a tristeza e para a vergonha do Evangelho. Meus queridos irmãos, Cristo é a luz da vida. Cristo foi dado por Deus para que nós soubéssemos qual é a obra, qual é a vida que nós precisamos viver. Irmãos, Deus não nos salvou e disse: agora vivam como vocês querem. Não, Deus nos salvou e abriu os nossos olhos para que olhássemos para a graça dEle em Cristo Jesus e vivêssemos olhando e aprendendo e vivendo como Cristo nos ensina. Meus queridos irmãos, a nova vida que Cristo nos dá é fruto dessa revelação da graça.
Porque a graça nos mostra Jesus. A graça nos mostra o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e que viveu para nos dar vida. A nova vida também, irmãos, tem um alvo. E o alvo são as boas obras reveladas em Cristo Jesus. A nova vida também nos coloca no centro da vontade de Deus. E não há, meus irmãos, melhor lugar do que no centro da vontade de Deus. Não há melhor lugar do que no centro da vontade de Deus. Eu vou tentar ilustrar para você o que eu estou falando. Todos nós, homens, em casa, normalmente a gente tem uma caixa de ferramentas. Eu acho que lá na casa de vocês deve ser assim também, né, homens? A gente tem lá uma furadeira, tem uma chave de fenda, tem um alicate, né? A gente sempre tem, né? Eu lembro quando eu era mais novo, que às vezes tinha que abrir um parafuso, eu usava as facas da cozinha de manhinha. A manhinha ficava brava, sabe por quê? Porque normalmente quebrava a ponta da faca. E aí quando aquela faca quebrava a ponta, ela vinha brava dizendo: quem quebrou essa faca aqui? Quem quebrou a ponta dessa faca? Sabe o que é que a gente estava tentando fazer? A gente estava usando uma faca e não a chave necessária para desrosquear o parafuso. Desrosquear o parafuso. Sabe qual é a glória da chave de fenda? É entrar naquela fenda do parafuso e rosquear o parafuso. É a glória da chave de fenda. Se ela fizer isso, ela ali está cumprindo o seu propósito de vida, a sua existência. Mas se você pega uma faca e vai tentar desrosquear o parafuso e quebra a ponta da faca, não há glória nisso, sabe por quê? Porque a faca não foi criada com esse propósito. Não há glória ali. Quando nós olhamos para Cristo Jesus e entendemos que em Cristo estamos no centro da vontade de Deus, somos como aquela chave de fenda, irmãos, que está cumprindo o seu propósito na existência. A gente está fazendo o que Deus quer que façamos. Deus se reflete em nós, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, porque estamos fazendo o que Deus nos criou para fazer. Mas talvez você esteja com uma faca, tentando desrosquear o parafuso. Já está com a cabeça comida, já está tentando encaixar a vida, né, segundo o que você imagina. A graça de Deus revela para nós a vida resultante da salvação. Não relute em querer achar que o seu modo de vida é o melhor. O fim vai ser morte. O fim vai ser destruição para a sua vida. E eu não estou dizendo isso aqui com alegria, eu digo isso porque eu preciso lhe alertar. Com amor, num gesto de amor, eu não posso ver a casa pegando fogo e deixar a pessoa debaixo da casa achando que a pessoa está bem ali. Eu preciso tirá-la, eu preciso gritá-la, eu preciso alertá-la do perigo, ela vai morrer. Meus queridos irmãos, a prova de que nós recebemos a graça de Cristo é a vida que levamos. A maior prova de que alguém, de fato, recebeu a graça de Cristo não é o tamanho da Bíblia que ele carrega, não é a roupa que ele veste. Às vezes eu encontro gente que diz assim: pastor, um dia eu vou visitar a sua igreja, mas eu preciso comprar uma roupinha. Eu digo: meu amigo, você não precisa comprar roupa nenhuma, você só precisa ir para a igreja. Você precisa de roupa lá. Claro que você vai chegar aqui nu, mas você não precisa de roupa boa para vir à igreja, você só precisa estar lá para ouvir a palavra de Deus para o seu coração, para alimentar a sua alma com Cristo. É o que você precisa, não precisa mais nada do que isso. Mas às vezes tem gente que acha que isso é que vai fazer dela uma cristã. Não é, meus irmãos. A prova de que recebemos a graça é a vida que levamos. É a vida que levamos. Sabe como é que você testemunha que de fato é uma crente, e um crente verdadeiro? É aquilo que o seu marido diz de você. É o testemunho que os seus filhos podem falar de você. É a maior prova de que você é um crente. É o seu modo de vida, os seus valores, o seu fundamento, aquilo que sustenta você. Você pode vir para aqui passar 200 anos aqui se você conseguir viver tudo isso. Mas se a sua vida não der prova da vida de Cristo em você, está juntando em saco furado. Está trabalhando de forma inútil, de forma vã. Meus irmãos, nossas ações devem ser frutos da graça de Deus que conhecemos em Cristo Jesus. É o que Paulo chama aqui nesse versículo que lemos aqui no versículo de número 10. Ele chama de boas
obras. O que são boas obras, irmãos? Boas obras é a própria vida de Cristo. É viver a vida de Cristo. É como Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Todas as vezes que agimos como Cristo, irmãos, nós estamos praticando as boas obras de Cristo na nossa vida. E a prática dessas boas obras é que testemunha que um dia recebemos a graça de Deus. Caso contrário, é conversa fiada. Caso contrário, aí não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, meus irmãos. Então estejamos atentos. A graça, além de revelar o meio, ela revela a vida resultante da salvação. Mas eu queria concluir com você, ainda notando algo mais que Paulo nos diz aqui, para entendermos a importância da graça na nossa salvação. Por fim, meus irmãos, a graça, ela revela a glória de Deus na nossa salvação. A glória de Deus na nossa salvação. Nós somos salvos para que Deus seja glorificado. Para que a glória não seja nem do pastor, nem da igreja, nem de seu ninguém. A glória é somente de Deus. É por isso que os arminianos, está complicada a vida deles. Porque compartilhar a salvação, irmãos, é tirar de Deus a glória dele. Se eu tenho um passo a ser dado, e não é Deus agindo em favor da minha vida, então Deus não tem toda a glória sobre a salvação, não. Eu também tenho, porque eu dei um passo também. É assim? Mas não é isso que a Bíblia ensina, meus irmãos. Deus opera na nossa vontade, a vontade age. Mas, irmãos, aquele que age primeiramente para nos salvar, para que a glória seja unicamente dele, é Deus. Então, nós glorificamos a Deus porque você pode dizer assim: eu não merecia, mas um dia Ele me alcançou. Eu me lembro, irmãos, ainda jovem, lá em Macaparana, né, eu fui relutando para um acampamento de jovens, irmãos, e minha mãe dizendo: vai, eu não vou, eu vou. Eu sei que eu fui. Depois fui convencido que ia. E ali, irmãos, de uma forma surpreendente, Deus decidiu me alcançar ali. Num coração relutante e duro. Meus irmãos, se o que eu queria na vida naquela época era só uma coisa: era namorar e participar de festa. Era o que eu queria na minha vida. E eu queria negócio com igreja, porque eu achava, via só a casca, né? Achava que a vida era aquilo ali. Mas, meus irmãos, naquele dia que o Evangelho, o amor de Deus, se desnudou para mim, através do que a missionária pregou, meus irmãos, eu entendi que eu não podia continuar mais vivendo para mim mesmo. Porque o amor que Deus revelou, a graça dele, não poderia ser retribuída com uma vida que eu vivesse de qualquer forma. Meus irmãos, de maneira que, olhando para trás, e se você perguntasse se você queria, eu diria não. Não, mas Deus me alcançou. Portanto, a glória não é minha, eu não tenho glória nenhuma, a glória é de Deus, que não me deixou seguir no caminho que eu estava querendo seguir. Ele me tirou do caminho das trevas, Ele me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi eu não queria e nem quero, e certamente você também não quer, porque você é pecador. Mas a glória é só de Deus, meus irmãos. Ele nos salva, porque é Ele quem age para a nossa salvação. Mas será que é isso que Paulo diz? Será que é isso que a Bíblia ensina? Veja o que diz aí o versículo 9. Veja o que diz o versículo 9. Diz assim, vamos ler todos juntos, irmãos, para a gente escutar. Vamos lá? Não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos repetir? Não de obras, para que ninguém se glorie. Ele está falando do quê? Da salvação, irmãos. A graça é Deus nos dando, não são as nossas obras, não é quanto de dízimo você dá, não é quantas vezes você vem à igreja, não é quanto tempo você gasta em oração, não é nada disso. Isso só é uma consequência muito posterior, mas a essência é Deus agindo em nosso favor, graciosamente, Ele sozinho agindo, para que ninguém se glorie e diga a Ele: eu também contribuí para isso. Ninguém pode dizer isso para Deus.
Ninguém pode dizer, você não pode dizer isso para Deus. Meus queridos irmãos, nossa salvação não é resultado de nossas obras, mas do amor gracioso que Deus tem por nós. Minha irmã, um dia você foi amada por Deus, e você continua sendo amada por Ele. Deus amou você de uma forma que Ele agiu sobre você, quando o que você mais queria era estar distante dEle. Era estar distante dEle. Quando você julgava que a sua vida era a melhor vida que alguém poderia ter, a felicidade você iria encontrar distante de Deus, Deus decidiu agir sobre a sua vida, para que você hoje cantasse e dissesse: a glória é tua, Senhor, somente tua, não é glória minha, eu não contribuí, Senhor, foi o Senhor quem fez. Meus queridos irmãos, Deus não deve nada a ninguém. Devemos lembrar o que disse Deus a Jó, lá em meio à sua aflição, em meio aos seus questionamentos, Deus responde a Jó. Vocês devem lembrar de toda a tortura, todo o sofrimento que Jó passou ali, com aquela provação. E veja o que Deus diz no capítulo 41 de Jó, versículo 11. Jó 41, versículo 11. Deus diz assim a Jó: quem primeiro deu algo a mim, para que eu tenha que lhe retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O que é que Deus está dizendo aqui? Quem é que pode me fazer devedor? Quando você trabalha, passa o dia trabalhando, né? No final do dia, o seu patrão é do seu devedor. Você trabalhou, ele vai ter que pagar. Ele está devendo, né? Você realizou a obra, então seu patrão vai ter que pagar. Se ele não pagar, você vai na justiça. E a justiça vai fazer ele pagar, a justiça trabalhista, né? Não é assim que acontece? Irmãos, quem trabalha faz do patrão o devedor. Como pode, irmãos, alguém trabalhar na salvação e mesmo assim dizer: eu não tenho participação nenhuma, a glória é somente de Deus? Tem, meus irmãos. A glória é Deus sozinho trabalhando em nosso favor. Quem é que pode dar algo a Deus? Quem é que pode fazer as obras que Deus quer por si mesmo? Ninguém. Mas aquele, irmãos, que viveu aqui neste mundo perfeitamente, e como diz Mateus capítulo 5, versículo 17, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Este viveu a lei, esse experimentou a lei, para que eu e você pudéssemos agora estar diante de Deus. Essa é a graça, essa é a graça. Ele fez isso para que você pudesse estar em paz com Deus. Ele não esperou nada de você, Ele fez por você, Ele cumpriu por você o que Deus exigia, para que você hoje pudesse dizer: Senhor, toda a glória seja tua, Senhor. Toda a glória seja tua. Meus irmãos, Deus não divide a glória dele conosco. É somente pela graça que somos salvos, para que a glória seja exclusiva, única dele. As igrejas reformadas, irmãos, anunciam isso, ou pelo menos deveriam anunciar isso. Mas infelizmente a gente tem vivido dias difíceis, irmãos. Dias onde o homem tem tomado o centro de muitos cultos, onde muita pregação gira em torno daquilo que o homem pode fazer e do que você tem que fazer, como se Deus não precisasse, Deus só fosse uma possibilidade em caso se eu não conseguisse em algum momento ou outro. Meus irmãos, isso não é o Evangelho, isso não é o Evangelho. Deus seja glorificado em nossas vidas. Louvemos a Deus, meus irmãos, Ele nos alcançou graciosamente, apesar de nossas fraquezas. Paulo vai dizer: Deus nos amou, Deus nos salvou, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Então eu olho para a graça de Deus e digo: apesar de mim, Deus me ama. Eu olho para todas as bênçãos na minha família, no meu trabalho, na minha saúde, e eu não digo: Senhor, eu sou merecedor disso. Eu digo: Senhor, apesar de mim, Tu ainda me abençoa, Tu ainda faz prosperar os meus negócios, Tu ainda me livra do mal, Senhor, Tu me garante a salvação eterna, Senhor, apesar de mim, apesar de você.
Concluindo aqui as minhas palavras, meus irmãos, a salvação só é possível por meio da graça. Portanto, sola gratia. Sola gratia. Meus queridos irmãos, não depende do que você fez ou não fez. Não deixe que o inimigo lhe ensine que você precisa fazer algumas coisas, né? Porque eu sei que às vezes no dia a dia a coisa está tão ruim que você diz, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado para estar acontecendo tanta coisa errada? Tem gente que diz isso, vez ou outra, talvez você diga isso em algum momento, né? Como diz lá no ditado católico, né? Parece que eu joguei pedra na cruz, né? E por isso estou colhendo os frutos do que eu fiz. Não funciona assim, irmãos, para nós que cremos na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque o bem de Deus independe do que eu faço. Porque o nosso Deus é gracioso. Porque Deus não vai olhar e vai medir quanto você fez de bom e quanto você fez de ruim para te salvar, porque você não seria salvo de jeito nenhum. Ele vai olhar para a graça, Ele vai olhar para o seu Filho e vai dizer, em Cristo Jesus, você foi salvo. Portanto, não há mais condenação sobre você. Você agora pode dormir tranquilo. Você agora é livre. Porque Cristo Jesus foi enviado em teu favor e para a tua salvação. Portanto, meus queridos irmãos, a Deus toda a glória por sua maravilhosa graça, sem a qual é impossível que sejamos salvos. Sola gratia, sola gratia, sola gratia. Amém? Fiquemos de pé nesse momento e vamos fazer uma oração nesse instante. Curve sua fronte, agradeça a Deus. Eu acho que não tem outra resposta a dar senão gratidão ao nosso Deus por aquilo que Ele fez por nós e por esse entendimento que hoje a gente tem, mas que tem muita gente ainda que não tem e que você precisa pregar para essas pessoas e que você precisa levar adiante o legado que os apóstolos começaram, os reformadores prosseguiram e nós temos o dever de anunciar. Então nós vamos orar nesse momento, vamos nos alegrar diante do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, porque apesar de nós, o Senhor graciosamente nos abençoa todos os dias, Senhor. Meu Deus, o Senhor nos abençoa desde o momento em que vamos dormir, no nosso levantar, no nosso deitar, o Senhor está sempre a nos abençoar. E nós temos essa certeza porque o Senhor não nos trata segundo os nossos méritos, o Senhor não nos trata segundo o que nós somos capazes de fazer, Senhor, porque as nossas obras diante do Senhor seriam como trapas, e são como trapos de imundícia, ou seja, não tem valor algum, Senhor. As únicas obras que interessam ao Senhor são as obras de Cristo, do Teu Filho, e pela fé em Cristo, que é a revelação da graça, a graça do Senhor para nós, é que nós podemos estar em paz contigo, Senhor. Por isso, muito obrigado. Meu Deus, que o nosso coração não venha se entristecer, mas que nós possamos, Deus, todos os dias nos lembrar do Deus gracioso que não nos abandona, mesmo, Senhor, quando o pecado nos fere, mesmo quando o pecado nos machuca, Senhor, Tu estás conosco. Muito obrigado por essa graça que um dia o Senhor nos fez conhecer e ser participantes dela. Meu Deus, seja com os meus irmãos que aqui estão. Enche a Tua igreja de louvor sempre, Senhor. Que nós tenhamos sempre em nossos lábios, Senhor, um louvor a entregar a Ti, de gratidão, pois reconhecemos quem Tu és, Senhor. Sabemos o que o Senhor fez e por isso nosso coração está aqui grato nessa noite. Pai, eu também Te peço por aqueles que aqui estão nessa noite, que ainda, Senhor, não puderam se alegrar, Deus, porque não entendem ainda ou passaram talvez a entender nessa noite aquilo que foi pregado. Meu Deus, que o Senhor encha o coração dele, o coração dela de alegria, meu Pai. Que eles possam olhar para a obra maravilhosa de amor que o Senhor realizou naquela cruz em favor da vida deles. E que eles se rendam, Senhor, ao Teu senhorio e vivam, Senhor, livres para a glória do Teu nome. Meu Pai, eu Te oro assim, recebe a nossa gratidão e abençoa essa semana em tudo o que nós iremos fazer. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja sempre honrado. É o desejo do nosso coração. Assim Te pedimos e Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre.
Amém.